Jorginho de Capadócia, Jorge, Jorge, Jorginho de Capadócia. Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras, eu sou o Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nossos encontros. Hoje é dia de São Jorge, né, para os católicos, para os anglicanos, para os ortodoxos, para os amigos praticantes de religião de matriz africana, é dia de Ogum. Primeiro, a gente poderia comentar sobre isso, mas vou deixar para daqui a pouco. Antes eu quero fazer um parênteses, né? Teve um certo deputado que foi até o comício, o encontro de semana passada, né? E falou que precisamos não de projetos de leis, mas homens com testosterona. Olha, eu fico olhando o discurso desses deputados que se dizem de direita, né? Porque todos eles falam, precisamos de homens. O Jair Messias Bolsonaro, o embusteiro mor da nação, no seu discurso, precisamos de homens. O Silas Malafaia também fala, precisamos de homens. Né? Todos eles pedem homens. Será que eles não têm o deles, não? Deve ser, né? Porque, sei lá, cara. O outro fala, queremos testosterona. E não dá para entender essas falas, né? E são coisas que não encaixam. Né? Quando a gente fala de família, e eu falo de família no sentido pleno da palavra família, e quando falamos de homens e mulheres, nós somos seres diferentes, porém iguais na dignidade. Né? Homens e mulheres são iguais na dignidade. Mas esses caras querem colocar o homem, o super macho, aquela ideia, né, do faroeste, aquela ideia antiga, que o homem é o provedor, o homem. Desculpe, mas eu acho que esses camaradas estão no partido errado, porque eu nunca vi raça para pedir tanto homens do que essa raça que se diz de direita. Deixa quieto, hoje é dia de São Jorge, tem tudo a ver com o tema. São Jorge, que foi do século IV, exemplo de cristão, um homem que viveu a fé em Jesus Cristo e teve sua fidelidade provada e comprovada com o martírio, sendo decapitado a mando do imperador. Então, a gente, quando olha para São Jorge, olhamos para o modelo de homem. Inclusive, São Jorge é muito invocado pelos macho-mens, né? Quando eles falam de São Jorge devido à questão do uso das armas. São Jorge, que é visto como padroeiro da Inglaterra, também é padroeiro das Forças Armadas, né, da Cavalaria e também da Polícia Militar do Rio de Janeiro, padroeiro de alguns países, né, inclusive co-padroeiro de Portugal. A gente fica encantado quando a gente tenta analisar essas nossas análises, né, e tenta trazer para a gente essa reflexão. Por quê? E aí você que é de direita, que me escuta, pode me ouvir e pode responder. Por que esses caras pedem tanto macho? E falando da direita, da esquerda, a gente critica aí, eu vi a crítica do petista, sobretudo dos petistas, a guerra na Ucrânia, mas sabia que hoje o país que mais financia a guerra na Ucrânia é o Brasil, desde 2022? Nós compramos da Rússia o diesel. E esse diesel que nós compramos da Rússia vira armas que vai atacar a Ucrânia. Aí eu fico olhando a defesa, né, dos palestinos feita pelo pessoal do PT e a Ucrânia. Você não fala nada? Desde o governo Jair Messias Bolsonaro, nosso país é um dos principais, ou o principal parceiro comercial da Rússia. E nós temos aí essa vergonha que temos que colocar aqui para eles ficarem com raiva de mim, para depois me dar dislike ou então fazer comentários que eu estou sendo a favor de Bolsonaro. Eu acho engraçado, você tem que criticar se criticar Bolsonaro, você é esquerdista. Se criticar o PT, você é direitista. E no fim da história toda, o maior parceiro comercial na compra do diesel da Rússia é o Brasil.
Lula, explica essa pra gente e vamos nós para o Evangelho do dia, hoje dia de São Jorge. Muito bem, o Evangelho de hoje é João capítulo 10, versículos 22 ao 30. Continuamos a leitura sobre a importância, o papel do bom pastor, né? Continuamos nessa catequese aqui, onde Jesus está na festa da luz. É uma festa que tinha lá em Jerusalém. E Jesus hoje se apresenta de forma assim, mais direta, ligado ao Pai. Jesus, quando ele fala, eu faço em nome do meu Pai, e dão testemunho de mim, aquilo que ele faz, as obras que ele faz. Interessante, a pergunta que eu vou fazer para você, e para mim também essa pergunta, tudo que nós fazemos como povo de Deus, fazemos para aparecer ou fazemos para divulgar a obra de Deus? Jesus deixa bem claro sobre a importância de testemunhar o Evangelho. Jesus deixa bem claro a importância de trazer para a realidade nossa a boa nova do reino. E ele traz para nós nessa manhã, nesse dia de São Jorge, sobre a importância de ouvir a voz dele. Por isso, a reflexão de hoje, Jesus deixa bem claro, as minhas ovelhas eu conheço, e elas me seguem, e eu as chamo pelo nome. Ou seja, como nós podemos dizer que estamos fazendo a vontade do Deus de amor, a vontade do Deus da vida, do Deus da nossa salvação? O Evangelho de hoje apresenta a necessidade de seguir Deus, de seguir o Pai, de seguir Ele, não por modismo, não por questões sentimentais, não para ser um influencer digital, não para ser padre, não para ser bispo, não para ser diácono, não para ser bem visto na sociedade, a exemplo de São Jorge, segui-lo para testemunhar e entregar o amor de Deus ao próximo, sem vaidade, sem modismo, sem necessidade de seguir. Hoje, nesses tempos, onde muita gente frequenta e participa de cultos, de missas, de celebrações, em nome de obter, vamos dizer assim, a liberdade emocional, de chorar, de se contaminar, deixar a emoção correr frouxa, ou simplesmente participa para poder ter nome. E esse período de eleição, período eleitoral, pré-eleitoral, o que tem de candidato, o que tem de pessoas se dizendo, agora eu sei o que eu posso fazer. Pessoas que você vê que não tem a mínima condição de ser um mandato de parlamentar. Pessoas que você vê que não tem nenhum tipo de capacidade de seguir o Deus da vida. E está na igreja, mas pelo status. E eles, às vezes, estão até no cargo eclesial. São ministros do altar. São ministros consagrados, né? E aí você vê isso aí. Jesus traz para nós, hoje, a necessidade de seguir essa voz, de ouvir essa voz, de dar testemunho, não dos nossos atos, não do fariseísmo que nós podemos fazer, mas daquilo que Deus faz. Por isso, ele deixa bem claro, nesse evangelho, que ele conhece as ovelhas dele. E ele diz que ele dá a vida eterna para que não pereçam. Ou seja, nós estamos na comunidade, e ontem eu ia num artigo, a gente lia sobre o inferno, e a gente aprendeu que a palavra inferno, no hebraico, quer dizer sepultura. O inferno é você ser enterrado, é você ficar lá, vamos dizer assim, perdendo seu tempo. Muitos daqueles que estão hoje no ministério, muitos que estão hoje nas nossas igrejas, e muitos que se dizem santos, tomem cuidado. E Jesus diz, meu Pai, que é mais do que eu, me entrega a todos. Ou seja, ninguém pode nada se não estiver ligado com Deus, nosso Pai. Fiquemos hoje com Deus, celebrando São Jorge para nós, católicos, ou celebrando algum para os meus irmãos de religião de matriz africana, e cantemos aí com Racionais MC, hoje Jorge de Capadócia. Eu sou Daniel Nonato.
Georgia de Capadócia, salve Jorge, salve Jorge. Georgia de Capadócia, salve Jorge, salve Jorge.